um grupo, uma espécie. As diferenças não são muito maiores do que entre o Chihuahua e o Grande Danois. E, portanto, em vez de todos estes animais terem de entrar na arca, quantos é que teriam de entrar na arca? Um par. Não, não é assim. Porque é um animal limpo. Aqui temos o lobo. O lobo tem 78 cromossomas. 78. Quando olhamos para todas as raposas e todos os cães selvagens, têm entre 36 e 78 cromossomas. Se eles tiverem 36 cromossomas, são cromossomas muito longos. Quando têm 78, são bastante pequenos. E se fazemos um mapeamento do seu código genético, são exatamente iguais. E o que acontece é que em alguns destes deu-se este processo de fusão. Nós sabemos que isto é uma raça apenas, os cães. É uma raça. E estes são cães selvagens. E são todos espécies diferentes. Será que a variedade do lado direito é maior do que do lado esquerdo? Sim ou não? Não. A única diferença entre eles é o número de cromossomas, mas quando se faz o mapeamento do código genético mostra que são os mesmos genes. Portanto, eu sugeriria que todos os cães selvagens são apenas uma espécie. Quantos é que tinham de ter entrado na arca? Um par. Aqui é mesmo um par? Sim, este é um animal imundo. Vejamos agora 3 espécies diferentes. Temos o chacal, a raposa e o coiote. 3 espécies diferentes. Vamos acrescentar o lobo a este grupo. 4 espécies. No Canadá, no centro do Canadá, os lobos são muito grandes. E os coiotes também são relativamente grandes, mais pequenos do que o lobo. No Canadá, no centro do Canadá, eles podem procriar. Na costa, os coiotes são pequeninos. Não podem procriar com o lobo, mas podem procriar com os outros coiotes. E, por vezes, também há descendência, procriação entre a raposa e o coiote. Este é o dingo. E este é um cão. Cão de guarda. Eu escolhi este cão porque é parecido com o dingo. Mas o dingo está à beira da extinção. É um grande problema na Austrália, todos estão preocupados porque o dingo está à beira da extinção. Sim. E por que será que o dingo está à beira da extinção? Porque ele pode procriar-se com o cão. Cientistas, reparem, se ele pode procriar com o cão, não será que ele é mesmo um cão? Mas porque ele vive na Austrália, não pode ser um cão, é lógico que tem de ser um dingo. E eu digo-vos que é um cão. Parece um cão. Há um ditado popular que diz: se algo parece com um pato, se algo é parecido com um pato, e caminha como se fosse um pato, e faz quack como fazem os patos, então é porque é um pato. Também temos este ditado cá em Portugal, não é? Temos também genes saltadores. São transposons. E posso, numa geração, mudar completamente. Darwin não sabia nada disto, não sabia nada da variação, da variedade que existe no código genético, a genética que acontece quando se faz a reprodução, toda esta mistura dos genes no processo de procriação, e a transferência de genes, e a recombinação de genes, e os genes que saltam de um lado para o outro, e ainda menos rearranjos drásticos de genes que se observam em alguns animais. E tudo isto tem de acontecer por acaso ou por desígnio. Portanto, armados com esta informação, nós podemos ser novos Darwins hoje em dia. Chegamos a uma ilha e vemos toda esta variedade de animais que estão naquela ilha. Tanta variedade, e portanto não é possível que Deus os tenha criado como uma espécie só. Ou dizemos, isto é fácil de compreender, existe tanto potencial para a variedade no código genético que isto é uma coisa natural. Estão a conseguir acompanhar-me? Temos carnívoros no planeta Terra? Sim. Existiam carnívoros na criação original, de acordo com a Bíblia? Não. Mas um carnívoro é desenhado, projetado para comer carne, certo? Vamos olhar para este tema. Aqui temos várias raças. São todas bonitas moças. Mas os homens são ainda mais bonitos. É um concurso de beleza para homens. Não vamos ser sexistas. Vamos ficar pelas crianças. E aqui não há discussões de quem é que são os mais bonitos, os meninos ou as meninas. Aqui temos uma criança. Tem características asiáticas. Temos aqui um rapaz ocidental e ele não tem esse tipo de características. Qual é a diferença entre um e outro? Geneticamente, praticamente nenhuma. Nada.
A diferença é que os genes desta criança depositam um pouco mais de gordura naquela zona da sobrancelha do que no rapaz. É o mesmo gene, apenas é utilizado mais vezes. Este rapaz é um pouco mais escuro do que aquele. Qual é a diferença? Ambos produzem melanina. Todos têm o gene que produz esta molécula. No branco, esse gene é utilizado menos vezes do que no negro. Posso forçar isto se ficar muito tempo ao sol, mas há um limite. Mas geneticamente não há realmente diferença entre os dois. A ciência diz-nos que somos muito relacionados, estamos muito perto geneticamente de um chimpanzé e que isto é uma prova da evolução. Porque partilhamos 98% dos genes com os genes do chimpanzé. E isso é uma prova da evolução. Não é nada disso. Partilhamos quase o mesmo número de genes com o rato. E só estamos a olhar para os genes estruturais. Não estamos a olhar para os genes que fazem o controle. E só para uma curiosidade, partilhamos 76% do nosso código genético com uma banana. Portanto, seguramente temos de ter evoluído a partir da banana. Portanto, não se deixem intimidar por estes argumentos da genética. Portanto, se o mundo era diferente no início, tem de ter havido alguma mudança grande desde a criação. E Deus viu tudo o que tinha criado e viu que era muito bom. É o que diz a Bíblia. E, portanto, era ou não era? Diz que Deus criou o homem para a sua glória. E não a partir, enfim, de um caminho em que tinha de evoluir até à sua glória. E Deus diz que a dieta do homem seria tudo o que tem sementes e qualquer árvore que produzisse fruto. E, portanto, o homem era um vegetariano. É isso que diz a Bíblia. Vamos ver os outros animais. Será que eram semelhantes? E, portanto, todos os animais da terra e do mar e do ar, e todos os animais que rastejam, em tudo onde há vida, eu dei as ervas verdes. A palavra carne, meat, é a palavra carne que é utilizada no inglês arcaico para comida. E, portanto, eles todos tinham plantas verdes como alimento. O que é que comia o leão nesta altura? De acordo com este texto, comia plantas. Os cientistas vão-nos dizer que isso é um disparate. Eu falo com eles muitas vezes. O que é que diz Darwin acerca deste tema? Escreveu ao seu amigo chamado Asa Gray e ele diz: eu estou surpreendido. Não quero escrever algo que seja ateu, mas eu não consigo ver tão claramente como outros esta evidência de que há um desígnio e que há uma bondade por trás disto tudo. Há demasiada miséria e desgraça no mundo. Não consigo apreender como é que um Deus bom poderia criar de propósito estes parasitas terríveis. Ou que um gato deva comer um rato. E, portanto, Darwin olhava para os parasitas, via um animal a matar o outro animal, e ele dizia: não pode haver Deus no meio disto. E, portanto, tem de ter surgido tudo isto a partir da evolução. E no seu primeiro rascunho, a primeira edição da Origem das Espécies, uma difamação, dizer que o Criador de muitos universos tenha criado, através de atos individuais seus, todos estes animais parasitas e rastejantes. Mas se acreditarmos na evolução, bom, então isso já não me espanta. É normal. E, portanto, Darwin via todas estas coisas más e concluiu que não havia Deus. Ele não sabia nada de genética e milhões de pessoas no mundo inteiro fazem o mesmo que Darwin fez. E eu era uma pessoa dessas. Isto não faz nenhum sentido. Mas a Bíblia diz mais alguma coisa acerca deste tema. Diz que houve uma mudança. Vemos no Gênesis que Deus chamou Adão e Adão estava com medo. Porquê que ele estava com medo? O que ele tinha feito? Tinha pecado. E por causa do pecado, a morte. E por causa da morte, as coisas mudaram. E Deus disse que a serpente estaria então amaldiçoada. E que terá de rastejar sobre a sua barriga. E que teria de comer pó durante todos os dias da sua vida. Ah, diz o cientista, as cobras não comem pó. É uma referência à morte. Pó vieste, ao pó irás voltar. Será que a serpente é um símbolo da morte? Sim, com certeza. E, portanto, teria de rastejar na sua barriga. Temos lagartos e temos cobras com vestígios de pernas. Mas eles não as usam. Será que eles têm o gene para as pernas? Com certeza que sim. Mas esses genes estão desativados. Ou, em alguns casos, apenas ativados parcialmente. Portanto, o potencial para ser diferente está presente. Mas uma cobra hoje pode matar. Isto está associado com a morte. Tem veneno que sai das suas glândulas
Esse veneno é saliva transformada. Se olhamos para uma aranha, há algumas aranhas que apanham pólen e comem pólen, mas também podem injetar saliva. E em Gênesis 3:17 diz que o solo está amaldiçoado por causa do homem. E, portanto, brotarão cardos e ervas daninhas. E, portanto, antes não teriam havido cardos e ervas daninhas. E realmente o homem não precisa de Deus se as coisas correm bem. E, portanto, Deus teve de amaldiçoar a terra, de forma a que fosse uma luta para conseguir extrair alimento daquela terra. De forma a que as pessoas procurassem a Deus e tivessem necessidade de Deus. Porque se eles não procurarem a Deus, eles não podem ter a vida eterna. E, portanto,